Dia 22 de maio, celebramos Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias e das causas impossíveis. A pequena periferia de Rocca Porena, na Umbria, foi berço de Margarida Lotti, provavelmente por volta de 1371, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes camponeses e pacificadores, procuravam dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa na cidade vizinha de Cássia, onde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando de Mancino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através de sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar herdadas pelos pais, os ajudou a viver aos poucos como cristão, de modo mais autêntico. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de 2 filhos, Gianciacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai em seu coração. Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família Mancino não se resignou e fazia pressão a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma de consolação. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Gianciacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que, pelo menos, suas almas foram salvas, sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassino do marido. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela família de Mancino, para que perdoasse e encontrasse a paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas no mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam, talvez, que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões dos seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo de Mancino, e após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Narra-se que durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu que para regar o tronco seco de uma planta, e sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira até hoje é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, também por causa das suas obras e caridade. Juntamente com algumas co-irmãs, além de sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia aos pobres. Cada vez mais imersa na oração e contemplação de Cristo, Rita pediu-lhe para participar de sua paixão. E no ano de 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos, até a sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu para uma prima que veio visitar
em Rocca Porena, 2 figos e uma rosa no jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos no jardim e imediatamente os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais da bondade de Deus que acolheu no céu seus 2 filhos e seu marido. Santa Rita expirou na noite de 21 a 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois da sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gélido inverno. Por esse motivo, a recordação do prodígio de Rocca Porena, a rosa é por excelência o símbolo de Rita. Oremos. Rita, grande intercessora das famílias, a Ti pedimos verdadeiras graças de conversão sobre aqueles aos quais mais amamos. Tuas rosas são sinais de salvação, por isso Te pedimos a paciência e o perdão, a oração e a intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nesta luta. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.